cada manhã. Louvo a Deus com prazer, mas domingo... A paz do Senhor, sou Luciano Carrilho, diácono, professor e dirigente de EBDs. Sou grato a Deus por mais essa rica oportunidade de poder colaborar com esses subsídios das lições da CPAD. Estaremos trazendo um breve esboço da última lição do trimestre, a lição número 14, que tem como título Missões e a Volta do Senhor Jesus. Lembrando que estamos estudando o quarto trimestre de 2023, que tem como tema Até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Jesus. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever no canal. Estamos liberando também os slides desta lição em PDF, para que você possa usar livremente em suas aulas. Amém? Uma boa aula. Texto áureo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Mateus 24:14. Verdade prática. A grande comissão deve ser cumprida antes do arrebatamento da igreja. Leitura bíblica em classe. Mateus 24, versículos 3 ao 14. 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. 4. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane. 5. Porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. 7. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares. 8. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. 10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. 11. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. 13. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Introdução. Nesta lição, abordaremos o fechamento do trimestre, enfocando a relação entre a ordenança bíblica de evangelização mundial e a segunda vinda de Jesus. A urgência da obra missionária está intrinsecamente ligada à perspectiva iminente do retorno de Jesus. Esta perspectiva é a força motriz por trás da nossa prática missionária, enfatizando a necessidade de proclamar o Evangelho para que os pecadores se arrependam e creiam em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Além disso, exploraremos como a iminência da volta de Jesus tem sido um elemento central para a Igreja do Novo Testamento e, por extensão, para as igrejas de tradição pentecostal. Esta bendita esperança, a volta de Jesus, serve como um motor espiritual que motiva e anima nossa prática missionária. Portanto, com a compreensão de que o Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento, concluímos este trimestre com um chamado urgente à evangelização, incentivando a pregação do Evangelho como parte essencial da esperança da Igreja. Abordaremos agora o primeiro tópico da lição, alcançando o mundo até que Cristo volte. Essa mensagem, meus queridos irmãos, alcançando o mundo até que Cristo volte, destaca a importância da evangelização e a urgência de compartilhar o Evangelho, especialmente à luz da promessa bíblica da segunda vinda de Jesus. Esta abordagem ela enfatiza o papel ativo de uma igreja em divulgar as boas novas até o retorno de Cristo. Quando a gente confere Mateus 24 e o verso 14, que fala sobre uma evangelização global, este versículo, meus irmãos, ele ressalta a necessidade de pregarmos o Evangelho a todas as nações,
antes do fim dos tempos. Então é um compromisso da igreja de pregar a palavra de Deus. Isso implica que a igreja do Senhor Jesus tem uma responsabilidade contínua de divulgar a mensagem de salvação até que cada pessoa em cada parte desse planeta tenha a oportunidade de ouvir. A ênfase está na extensão global da missão da igreja, alinhando-se com o plano divino para toda a humanidade. Também nós podemos ver a urgência na pregação. Existe uma certa urgência. Não podemos ficar mais brincando de oba-oba, né, de receba a sua vitória, essas coisas, meus irmãos. Tem que ensinar a palavra, tem que alimentar pessoas. As pessoas precisam ouvir a verdadeira mensagem do Evangelho. Mateus capítulo 25, verso 19 ao verso 30, e também João 4, verso 35, falam sobre a importância de utilizar os talentos dados por Deus e reconhecer a urgência do momento presente. Esses textos sugerem que não devemos, meus irmãos, apenas esperar passivamente pelo retorno de Cristo, mas estar ativo, envolvidos na obra de Deus, aproveitando todas as oportunidades que eu e você tem como cristão para testemunhar e também servir ao Senhor. A ligação entre a segunda vinda de Cristo e a obra missionária, ela é fundamental. Como Billy Graham destacou, a evangelização mundial está intrinsecamente ligada à segunda vinda de Cristo. Isso incentiva os cristãos a trabalharem, meus irmãos, diligentemente na salvação de almas, apoiados pela cooperação do Espírito Santo e também pela vontade de Deus, conforme 2 Pedro 3, verso 9 e Provérbios 11 e o versículo 30. Portanto, meus queridos irmãos, o chamado para a igreja é hoje. Não é para amanhã, é hoje, é agora, é nesse momento. Apocalipse 1, verso 3, Mateus 28, 19 ao versículo 20, são relevantes para a igreja contemporânea. Pois o que é que isso faz? Ele ressalta do retorno de Cristo e a necessidade de continuar a evangelização. A igreja deve aproveitar os avanços que temos tecnológicos para espalhar o evangelho globalmente. Por isso, queridos irmãos, é uma emergência na proclamação do evangelho. Não é algo fantasioso, não é algo... Não, Jesus está voltando. A igreja tem que se apressar. A ideia de que a proclamação do evangelho é uma emergência reflete a gravidade e a importância desta missão. Por isso, queridos, é uma questão de vida ou morte. É uma questão, vou repetir, é uma questão de vida ou morte eterna. E a igreja deve compreender a seriedade e a urgência deste chamado. Amém, queridos irmãos? Abordaremos agora o segundo ponto da lição: a volta de Jesus atrelada à obra missionária. A volta de Jesus atrelada à obra missionária, meus irmãos, é de suma importância na teologia cristã, especialmente dentro da tradição pentecostal. A ênfase na segunda vinda de Cristo e a correlação com a missão evangelizadora da igreja são centrais para entendermos o propósito e a urgência na pregação do evangelho. Mateus 24, verso 14, este versículo ele é fundamental para entendermos a relação entre a volta de Cristo e a missão evangelizadora. Vejamos, Cristo afirma que o evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mas que fim é esse que o texto fala? Com a volta de Jesus, meus irmãos, o arrebatamento da igreja tende-se esse evento como fim. O fim para aqueles que ainda não aceitaram Cristo neste tempo, nesta era, não esperando para passar pela grande tribulação. Essa passagem ela sublinha a universalidade do chamado missionário e a sua conexão direta com a consumação dos tempos. Lá em 2 Pedro 3, verso 9, este versículo também revela o coração de Deus, que não deseja que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O trabalho dos missionários, portanto, é uma expressão do desejo de Deus
para salvação de todos. Provérbios 11, versículo 30 também colabora. Esse texto ele destaca a sabedoria e a importância de ganhar almas. A obra missionária não é apenas um dever, mas também uma manifestação da sabedoria e da vida. Apocalipse 1, versículo 3, a esperança da segunda vinda de Jesus deve motivar a igreja a se dedicar ainda mais à missão evangelizadora. Nos dias atuais, meus irmãos, a igreja ela deve aproveitar os avanços que nós temos na tecnologia para a propagação do evangelho. A internet, as redes sociais e outras formas, de comunicação digital são ferramentas para alcançar pessoas em toda parte do mundo. Cada cristão, movido pelo Espírito Santo de Deus, deve considerar-se um missionário em seu próprio contexto, seja em sua comunidade local ou através de plataformas digitais. Por isso não podemos deixar de usar as redes sociais para evangelizar pessoas de várias partes do mundo. Às vezes a gente pensa que evangelizar é só sair da minha cidade, pegar um avião e ir para a África, ir para a Argentina, ir para a Europa. Nada disso. Nós sabemos que nós temos um poder nas mãos, que são as redes sociais, que Deus deu a inteligência para o homem criar esses mecanismos para facilitar a propagação do Evangelho. Por isso que Jesus afirma que o Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e a partir daí virá o fim. Por quê? Ninguém vai chegar para Jesus depois e questionar: mas eu não ouvi a sua palavra, eu estou sendo condenado ao inferno ou à vida eterna sem ir para o céu, não é? Injustamente. Aí Jesus vai chegar e mostrar um telão para eles: olha, você não foi recebido por ninguém pessoalmente, mas você ouviu a palavra através dos mecanismos digitais. Você ouviu, você leu, você compartilhou. Então não tem como as pessoas chegar depois e dizer que foi pego de surpresa. Por isso que a gente tem uma missão de fazer esse trabalho, tanto seja pelas redes sociais, se for enviado pela igreja, enfim, fazer o trabalho de evangelização, que é muito importante, porque nós sabemos que a volta de Jesus está cada vez mais próxima. Amém? E nós não queremos depois prestar conta por irresponsabilidade nossa como cristão. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Amém. Conclusão. Devemos iniciar com um agradecimento a Deus pelo significativo despertamento missionário observado no Brasil recentemente, especialmente no que se refere à prática missionária. Esse despertar é um sinal vital nos últimos dias da Igreja no mundo, evidenciando a urgência desta obra. Nosso desejo sincero é que mais igrejas locais se engajem ativamente nessa missão, investindo em oração, recursos humanos e financeiros, com o objetivo de alcançar aqueles que ainda estão perdidos. Neste contexto, é fundamental destacar a importância da atuação do Espírito Santo, cuja influência esperamos que continue a estimular a Igreja durante estes tempos cruciais. Esses momentos precedem a iminente volta do Senhor Jesus Cristo, cujo propósito é arrebatar a Igreja. Portanto, este é um momento de reflexão e ação, impulsionados pela esperança e pelo compromisso com a missão conferida à Igreja. Queridos irmãos, chegamos ao final de mais uma lição e também de mais um trimestre para a glória de Deus. Se foi bênção para você, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscreva no nosso canal EBD Inteligência Artificial a serviço do Reino de Deus. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Cada manhã louvo a Deus com prazer, mas domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, quero muito aprender, vou contente para a escola.